Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Como diriam os discípulos para Jesus, o Monte da Transfiguração, o texto que nós lemos no último domingo. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para estarmos envolvidos nessa atmosfera de adoração. Queria que nós orássemos agora, deixássemos o mundo lá fora, e nos envolvêssemos completamente aqui, nessa nuvem da presença de Deus nas nossas vidas hoje. Amém? Nosso Deus, nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite. Nós queremos, Jesus, fazer um louvor que seja totalmente agradável ao Senhor. Recebe, Jesus, nosso louvor, nossa adoração. Inspira-nos, Jesus, para que o nosso coração apenas queira respirar aqui a presença do Senhor, essa atmosfera da Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, Jesus, que tudo que fizermos aqui nessa noite seja para a honra e glória do Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor,
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra e céu. Oh Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós queremos o teu nome engrandecer nessa noite, Deus. Venha, Jesus, Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, inspirar-nos aqui, derramar do teu óleo. Oh Jesus, esse lugar é teu, esse lugar que nós chamamos nosso ser é teu. Entra, Jesus, com tua plenitude. Nós queremos nessa noite fazer esse culto para o Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Nós vamos cantar uma música que é uma música que é não tão nova, como todas as que eu canto não são tão novas assim, mas ela tem princípios profundos que falam das primeiras coisas e de como a gente tenta entender, a gente tenta explicar, a gente tenta compreender Deus, a gente não consegue. O máximo que a gente consegue é adorar a Deus, estar na sua presença, nos entregarmos a essa nuvem de adoração que Ele proporciona para nós e dizer para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber na água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém
explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber na água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Jesus, nessa noite nós queremos, Deus, queremos nos envolver aqui com a Tua presença, Jesus. Tudo que nós pedimos nesse momento, Deus, é que o Senhor derrame o Teu Espírito nas nossas vidas, Deus. Nós queremos nessa noite experimentar a Tua cura, experimentar a Tua graça, experimentar do Teu poder, experimentarmos da Tua misericórdia. Jesus, a Tua palavra nos diz que se nós chegarmos na Tua presença e nos humilharmos ao Senhor, o Senhor vai ouvir as nossas orações, porque o Senhor é um Deus que cura. Nessa noite, Deus, nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nessa noite nós temos pessoas aqui na igreja e pessoas que nos assistem, pessoas nos seus lares, que precisam muito de um milagre do Senhor. Oh Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Cremos no propósito eterno da igreja de ser um tanque de Betesda, para trazer cura, para trazer graça e misericórdia. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, se derrame na igreja poderosamente nessa noite. Aleluia. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti, confio em Ti,
Jesus, eu preciso de Ti. Queridos, eu sei que você conhece essa segunda parte da música. Feche os seus olhos e cante assim, ó. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti, não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, nessa noite nós queremos que o Senhor manifeste a Tua cura no meio de nós. Manifeste a Tua cura, Deus, nas nossas vidas. Manifeste a Tua cura, Deus, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Existem pessoas aqui na igreja, Senhor, que estão carentes, que estão necessitadas, que estão, Deus, nessa noite, procurando um milagre do Senhor. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, precisamos da atuação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Deus, nós sabemos que a sombra do Altíssimo repousa sobre nós nessa noite. Nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite há de fazer transformações nas nossas vidas, na vida da igreja. Espírito Santo, tudo que nós queremos agora é que o Senhor encha esse templo, esse espaço, encha as nossas vidas com Tua plenitude e faça todas as transformações nas nossas vidas. Tudo que queremos também agora, Espírito Santo, é que o Senhor toque onde precisa ser tocado, mexa onde precisa ser mexido. Que o Senhor nessa noite faça, Deus, conforme o Teu querer nas nossas vidas. Queremos ser barro nas mãos daquele que faz o vaso. Nós queremos, Deus, estar no tempo certo. Nós queremos, Deus, estarmos prontos, mas somente quando a Tua palavra disser pronto. Nessa noite, que os milagres aconteçam de dentro para fora, que as curas sejam feitas de dentro para fora. Nessa noite, que o agir do Teu Espírito Santo sobrenatural na igreja seja feita de dentro para fora. Muito mais, Deus, do que palavras, muito mais, Deus, do que outras coisas. Nós queremos que as nossas vidas para o Senhor sejam sacrifícios vivos. Queremos nessa noite adorar ao Senhor.
Queremos agora, Deus, prostrados diante do Teu trono, deixar que o Teu Espírito Santo nos invada, nos inspire. Queremos, Deus, sentir o calor do Senhor. Queremos, Deus, sentir o Teu agir. Essa noite, Espírito Santo de Deus, fale conosco poderosamente, no nome de Jesus. Esteja com aqueles, Deus, nos seus lares, que estão doentes, estão acamados. Esteja, Deus, com aqueles que precisam ser curados. Nós já vimos pessoas aqui na igreja, na nossa comunidade, serem curadas do câncer, sendo curadas de coisas terríveis, de doenças autoimunes. Deus, faça de novo, faça de novo. Existem pessoas agora que estão nos vendo na sua casa, que precisam dessa recuperação, precisam desse milagre, precisam mergulhar nesse tanque de Betesda do Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor está com cada um que acompanha esse culto na sua casa. Nós cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo está pronto para fazer todos os milagres nas nossas vidas. Por isso, Deus, nós queremos deixar claro que nós nos entregamos e nos deixamos agora, Deus, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nós. Toca, Espírito Santo, em nós. Mexa conosco, mexa as nossas estruturas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluias. Você pode sair do seu lugar e você pode vir retirar aqui do pão e do cálice. Podem vir todos, a palavra do Senhor nos diz: vinde todos, e é o texto que nós vamos ler em Mateus. Ele diz: vinde todos, tomai, comei. Ele fala todos. Vou ler para nós nessa noite o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, que fala sobre a ceia do Senhor. Diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos levantar o nosso pão, nós vamos orar por ele. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por Tua presença encabeçando a nossa mesa, nos entregando esse banquete espiritual que iremos ter agora. Que o Teu pão, ele nos alimente a alma. Que o Teu pão alimente, Deus, a comunhão dessa igreja. Que o Teu pão, Jesus, nos faça lembrar, porque fazemos isso em memória de Ti, do Teu sacrifício na cruz por nós. Abençoe-nos, Jesus, honra e santifica este momento de comunhão da igreja do Senhor, em o nome de Jesus.
Vamos comer todos o pão. Vamos orar pelo cálice. Muito obrigado por essa nova aliança que o Senhor proporcionou através do teu sangue. Obrigado, Jesus, porque podemos experimentar essa comunhão. Obrigado, Jesus, porque podemos experimentar do teu sangue e sermos remidos por ele. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue é quem perdoa os nossos pecados, é que apaga os nossos pecados, as nossas transgressões. Obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz em favor de nós, para que hoje pudéssemos ter o privilégio de participarmos todos desse banquete. Por isso, Deus nos abençoe, honra, santifica esse momento de comunhão da tua igreja, em o nome de Jesus. Vamos beber do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por a tua mesa, porque podemos ter esse privilégio de estarmos aqui participando da tua mesa. Obrigado, Jesus, porque de uma forma maravilhosa o Senhor nos encontrou, chamou-nos pelo nosso nome e nos convidou a te seguir. Obrigado, Jesus, por esse mistério da nova aliança que o Senhor proporcionou para nós. Obrigado, Jesus, porque agora podemos ser todos chamados filhos de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa noite falará aos nossos corações, e o teu Espírito Santo nessa noite fará as transformações nas nossas vidas que começará a transformar as nossas vidas a partir dos propósitos do Senhor em nós. Obrigado, Jesus, oramos isso e agradecemos por essa mesa no teu nome, o nome de Jesus, amém. Queridos, ainda nesse momento de louvor, de adoração, eu convido você a trazer o seu dízimo e a sua oferta e colocar nesses cestos aqui na frente, aqui na mesa. Enquanto você traz agora o seu dízimo, a sua oferta, eu vou orar por esses dízimos, pela sua vida, pela igreja, para que o Senhor continue fazendo-nos prosperar. Pode já trazer. Deus, nós te agradecemos por tua santa provisão. Tudo o que somos, tudo o que temos, é porque o Senhor nos deu, é porque o Senhor nos inspirou, é porque o Senhor nos formou. Tudo, Deus, que nós trazemos hoje na mesa do Senhor, é porque o Senhor nos abençoou. Por isso nós somos gratos. Como diz o Salmo, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Obrigado, Jesus, pela tua santa provisão, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor, Deus, nos inspira, porque o Espírito Santo do Senhor que nos dá a vida, que nos dá a saúde. É um milagre do Senhor todos os dias levantarmos e ganharmos o pão de cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é que tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado esse ministério. Abençoe-nos, Jesus. Cuida de nós nessa noite, cuida da igreja nessa noite. No teu nome que nós oramos, amém. Amém, queridos, pode se sentar. Nós temos alguns anúncios aqui, uns recadinhos para dar antes da mensagem. Está no ponto aí? Isso. Toda terça-feira nós temos encontro das mulheres online. Então, se você que é mulher gostaria de participar desses encontros, dê o seu nome para a Milene. Fale com ela, ela vai colocar você num grupinho aí de WhatsApp, para que você possa receber o link e acessar aqui
essas reuniões delas aí nas terças-feiras, 8 horas da noite. Quartas e quintas-feiras, a Deise tem realizado um trabalho aqui com mulheres da igreja, com mulheres que também não são da igreja. Tem sido uma bênção. A Deise tem contado alguns testemunhos aí, bênção, né? Então, se você sente vontade de participar desses encontros de quarta e quinta-feira, fale com a Deise. Toda sexta-feira, nosso ministério de oração e intercessão se reúne aqui na igreja, e para orarmos por todos os pedidos que a igreja coloca para a gente. Então, duas coisas aqui: se você quer participar desse ministério, fale comigo, eu coloco também seu nome. Nós temos um grupo e você começa a participar com a gente nas sextas-feiras. E se você tem algum pedido de oração, sabe de alguém que está precisando de uma oração, mande um WhatsApp para a gente. No final dessa apresentação vai estar um número do WhatsApp da igreja, anota aí, dá um alô para a gente também coloca você como recebedor das nossas mensagens aí toda semana. Reunião dos jovens todos os sábados, 7h30 da noite. Ontem nós tivemos, no próximo sábado também nós vamos ter todos os sábados, 7h30 da noite. Venha participar com a gente não, com os jovens aí. Eu não sou mais jovem, mas venha participar com os jovens todos os sábados, 7h30 da noite. O Juninho, que não está aqui hoje, ele foi lá para a terra dos pais, porque já sabemos agora que eles vão ter 2 gêmeas, né, 2 menininhas. Então eles foram fazer um chá de revelação lá, ele e a Marcela, e então eles não estão aqui, mas o Juninho é o responsável para a gente fazer o nosso churrasco agora no mês de novembro, amém? Eu sei que está em cima, mas eu sei que para churrasco a gente sempre dá um jeito, a gente sempre participa, amém ou não? Amém. Eu vi bastante homem falando amém, fiquei feliz agora. Nos batismos, assim que nós pudermos, em que a legislação nos autorizar aí, a gente ter um batistério, a gente ter mais cadeiras aqui, a gente colocar, a igreja inteira puder participar, nós vamos ter aqui o nosso batismo nas águas. Então, se você que ainda não é batizado, gostaria de se batizar, fale com a gente, nós vamos matricular você, para você receber um material que nós vamos entregar para você estudar. A gente vai fazer um acompanhamento até esse batismo. E envolva-se nos ministérios da nossa igreja, envolva-se nos ministérios da comunidade. Fale com a Cidinha, se você gostaria de trabalhar em alguma coisa. Então, levanta a mãozinha, Cidinha. A Cidinha é o ministério da Cidinha, é colocar as pessoas certas nos lugares certos aqui na igreja. Fale com ela, ela vai arranjar um lugar para você trabalhar. Se você não fizer isso, daqui a pouco ela vai estar correndo atrás de você para te envolver por alguma coisa, certo, Cidinha? Certo. Esse é o WhatsApp da igreja. Anota esse WhatsApp. Sobre o curso de técnica vocal, ele acontecia todas as segundas-feiras aqui na igreja, mas ele agora está funcionando uma segunda-feira aqui na igreja e mais 2 ou 3, se não me engano, online. Se interessa para você, fale com a gente também faz a matrícula de você, para você nesse curso. É com a maestrina Ana Paula Rottiger, que faz um excelente trabalho e tem nos ajudado aqui na igreja. Amém? Queridos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 9. As crianças vão subir ou não? Não. Mateus capítulo 9, versículo 9. Vocês podem deixar abertos aí. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Um dos livros que mais me influenciaram na minha juventude é o 2º livro evangélico mais lido no mundo. Um livro chamado O Peregrino, que foi escrito em 1684, né? E eu li exatamente 300 anos depois desse livro. Eu li lá em 1984, quando eu ainda era um adolescente. Eu ganhei esse livro, e naquela época esse livro mexeu bastante comigo. Mas um tempo para cá, eu li esse livro de novo, eu li com outros olhos.
eu li com os olhos assim mais críticos, né? Mas o que será que esse livro pode falar para mim? Foi escrito em 1680, mas é um livro que eu gostei muito. Não sei quantos aqui já leram o livro. É um livro assim, meio alegórico, né? Meio diferentão. É sonho de um cara. O cara que escreveu o livro, ele sonha, e ele teve sonho, e ele conta essa história. Nesse livro, O Peregrino, tem alguns personagens que eu acho interessante. O evangelista, a malícia, a vigilância, a adulação. Ele passa por uns lugares, assim, um livro meio de aventura. Ele passa pelo pântano da desconfiança, feira das vaidades, o rio da morte. E em cada encruzilhada surge um desafio em que o peregrino tem que tomar uma decisão. E o destino do peregrino é ir para o céu. Isso me fez lembrar, nessa semana, desse livro, e sobre a proposta da nossa mensagem de hoje. Eu mandei para vocês, para todo mundo, o título da nossa mensagem. Eu não gosto de colocar muito título. O Gessec pediu para me colocar título na mensagem agora. E aí falou assim: coloca o título na mensagem. Então agora eu vou colocar o título. E eu coloquei assim: você é um peregrino ou você é um turista? O peregrino é aquele que sai de um lugar, ele mora num lugar, e ele sai de um lugar para ir com um propósito específico para chegar num lugar. E o grande propósito do peregrino é uma transformação interior que vai acontecendo enquanto ele caminha, enquanto ele desenvolve a sua jornada. O peregrino, ele não se distrai com nenhuma das coisas que estão pelo caminho. Ele tem um propósito específico na chegada. Ele quer chegar lá, e à medida em que ele avança na sua jornada, ele é transformado por aquela jornada. O peregrino geralmente encontra outros peregrinos pelo caminho, faz amizade com eles, caminha junto com eles e chega geralmente ao seu destino junto com outros peregrinos. O turista, ele é diferente. Eu creio que todo mundo aqui já foi turista pelo menos uma vez na vida. O turista, ele está sempre de passagem, ele não se compromete com nada, ele não se estabelece em lugar nenhum, ele não luta por nada. E a característica do turista, ele se distrair com qualquer coisa que está pelo caminho. Aliás, essa é a função do turista. Ele está num lugar que, de repente eu descubro alguma coisinha, vou para ali, vou para lá, tal. Ele tira foto de tudo, e ele não para em lugar nenhum. E o turista, ele tem aquela sensação assim que você já ouviu: olha, o melhor ainda está por vir. O turista tem essa frase nos seus lábios assim, sempre ele está falando assim: olha, eu tenho a sensação de que o melhor ainda está por vir. Nessa noite nós vamos fazer um pouco de distinção espiritualmente do peregrino e do turista. E nessa nossa jornada, nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E a grande jornada que Ele nos proporciona, que Jesus nos proporciona, é que possamos fazer esse caminho através da igreja. E a primeira coisa que a gente vê que divide aí turistas e peregrinos nessa jornada espiritual que Deus nos proporciona, que Jesus nos proporciona, é que a igreja é um lugar de gente complicada. E é isso que a gente vai ver agora nesse texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. A igreja é um lugar de gente complicada. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos, os que não estão doentes, não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? A primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto é que a igreja é um lugar de gente complicada, mas é o alvo do olhar amoroso de Jesus. A igreja é um lugar de gente complicada, a começar por mim mesmo, mas essa igreja é um lugar, também é um lugar, é o alvo do olhar amoroso de Jesus. Se você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus capítulo 9, porque nós vamos nos guiar por ele. Você pode perceber que a primeira coisa que o texto fala é que, partindo dali, viu Jesus um homem. Viu Jesus um homem e chamou. Quando Jesus vê um homem, ele não vê como o mundo vê. Então a primeira coisa que vai separar o peregrino do turista é que o peregrino tem uma tendência de olhar as pessoas como Cristo olha, e o peregrino e o turista tem a tendência de olhar o mundo como o mundo olha. Jesus, ele parou, ele viu lá um publicano, e isso diz muito para a gente, porque o publicano naquela época era alguém completamente odiado pela sociedade. Se tinha alguém que a sociedade lá não gostava, era o publicano. O que era o publicano? O publicano era como se fosse um funcionário público do Império Romano, só que ele não era um cidadão romano. O publicano era um judeu que se candidatava para ser esse funcionário público, para cobrar os impostos das pessoas. Isso era muito bom para o Império Romano, porque o publicano era o cara local, era o cara que conhecia todas as pessoas. Era um cara que, por exemplo, nesse bairro aqui, já teria vivido bastante, ou era filho de alguém que conhecia todo mundo, e por conhecer todo mundo, ele sabia se a pesca de um cara ia bem, se o cara pescou naquela noite, pescou bastante peixe, então ele ia cobrar imposto por aquilo. Se o cara fez negócio, eu tinha ovelhas, ele vendeu as ovelhas, o publicano sabia, ele ouvia as notícias, então os impostos iam ser cobrados em cima do que foi vendido. O publicano sabia de tudo e de todos, e ele cobrava os impostos, e o Império Romano ainda dava um direito para ele, se ele quisesse cobrar mais um pouquinho para ele, tirar lá a comissão dele, ele tirava. Por isso ele era uma pessoa extremamente odiada, ele era considerado um traidor. As pessoas, o mundo que olhava para o publicano, olhava para ele e já via assim: traidor, corrupto, esse tipo de gente. Mas a Bíblia fala que Jesus viu Mateus, o publicano, e disse: Mateus, chamou ele pelo nome, Mateus, segue-me. Jesus, então o povo, essa igreja que é um lugar de gente complicada, é um lugar também do olhar amoroso de Jesus. Jesus viu um homem. Outra coisa que Jesus vê é que Jesus olha para o homem e olha para a gente, ele vê aquilo que a gente está sentindo. Mateus talvez pudesse ser alguém completamente isolado da sociedade. Quando Cristo olha para o homem que somos nós, ou já olhou para nós, ou já olhou para você, ele viu coisas em você que os outros não viam. Ele via dentro da gente uma imagem que a gente tenta esconder, ou uma imagem que a gente posta, mas na verdade a gente não é. Jesus via frustrações, Jesus via tristezas, Jesus via problemas, desilusões. Jesus olhou para aquele homem e viu aquele homem de um jeito que as pessoas não viam. Outro grande exemplo de que Jesus fazia isso está no versículo 36, um pouquinho para frente. Você vai ver que Jesus chegando, vendo ele as multidões, Mateus 9:36, compadeceu-se delas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para as pessoas e ele não vê como o mundo vê essas pessoas. O mundo jaz no maligno, e o mundo tem uma tendência de olhar para as pessoas como o maligno olha. E o que o maligno vê?
o maligno vê aquilo que existe de pior nas pessoas. A palavra fala que o maligno é o acusador. Então, quando o mundo vê o outro, ele sempre vê com o que existe de pior nos outros. Você pode perceber no que a Bíblia chama de a roda dos escarnecedores, que tem sempre gente falando mal do outro. Aquele cara lá é assim, aquela pessoa lá é desse jeito. O mundo tem uma tendência de olhar aquilo que existe de pior nos outros, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo olha para as pessoas como o maligno olha as pessoas. Nós podemos entender que o peregrino é aquele que olha para as pessoas com o olhar de Cristo e tenta ver nessas pessoas aquilo que Cristo vê, enquanto o turista, ele anda pelo mundo e ele enxerga as coisas como o mundo, ele enxerga as coisas como o maligno vê. Sabe, nós estamos numa igreja, e o meu digníssimo genro ali, o Juliano, vai começar a trabalhar na semana que vem numa empresa, e ele vai fazer um treinamento. Não sei se vocês já viram essas empresas assim, que a pessoa fica assim, em treinamento. Vocês já viram isso? Um crachá ou uma camiseta que identifica que aquela pessoa está em treinamento. Eu acho que aqui na igreja, todas as igrejas deveriam ter um uniforme ou um crachá. Significa assim, em obras ou em transformação, porque é exatamente o que nós somos. Quando nós entramos por uma comunidade, quando nós começamos a aceitar o convite que Mateus aceitou de seguir Jesus, o Espírito Santo começa a fazer transformações nas nossas vidas, de forma com que a gente fica em estado de transformação. Dá vontade de colocar na frente da igreja assim, ó, em obras. Desculpe os transtornos, estamos em obras, porque é exatamente o que nós somos. Nós somos pessoas que estamos em obras. O Espírito Santo está fazendo obras nas nossas vidas. Quando Jesus olha para uma pessoa, ele automaticamente sente uma necessidade muito grande de agregar essa pessoa ao rebanho dele, que também está em obras. Tem uma história do Leonardo da Vinci, que eu não sei se é bem verdade, mas eu gosto de contar como se fosse um conto sobre a vida dele. Dizem que quando ele fez aquele quadro da Santa Ceia, da Última Ceia, ele escolheu pessoas para ele usar como modelo, para ele pintar cada um das pessoas que ele pintou, cada um dos discípulos e Jesus. Então Leonardo da Vinci, ele disse que ele começou, a primeira personagem que ele pintou foi Jesus, no centro da mesa. Então ele queria escolher uma pessoa que fosse muito bonita, uma pessoa que tivesse aparentando assim uma grande paz no seu rosto, uma pessoa assim que ele olhasse e falasse assim, nossa, esse aqui parece filho de Deus. Então ele escolheu lá um modelo, um cara bem bonito, um cara bacana. Ele pintou aquele modelo e ficou lá pintando aquele cara. Eu olhava para ele durante muitos dias, pintando detalhes, e aquele cara fazendo pose. E Leonardo da Vinci pintou então o Jesus. E para cada um dos discípulos, Leonardo da Vinci meio que estudou a palavra e viu características que pareceriam com essas pessoas. Então ele pintou assim um Pedro meio velho, pintou umas chaves na mão de Pedro, porque dizem que Pedro tinha chave, ele achava que Pedro ficava com uma chave na mão assim. Ele pintou um João mais novo, pintou talvez Tiago com uma cara de bravo, e foi pintando os discípulos e deixou Judas por último. Aí para Judas ele pensou assim, esse tem que ter cara de traidor, o Judas tem que ter cara de alguém que a vida bateu, judiou bastante. Então vou buscar Judas na cadeia. E naquele tempo as cadeias eram calabouços. E Leonardo da Vinci foi lá e recrutou alguém que para ele estava no estado miserável, alguém que tinha cara de que Satanás deitou e rolou na vida, aquele cara que comeu o pão que o diabo amassou. E pediu lá ele pediu a licença para poder pintar aquele homem, e botou aquele homem na frente. Os guardas ficavam meio olhando, enquanto o Leonardo da Vinci pintava o rosto daquele homem, as suas expressões de dor. Ele pintava e ele foi notando que ele conhecia aquele homem de algum lugar.
Aí ele acabou de pintar o Judas, o modelo do Judas. Ele olhou para ele e falou assim: olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ele falou assim: você me conhece sim, uns anos atrás eu já estive sentado aqui na sua frente. Aí Leonardo da Vinci olhou para ele, e lá no fundo dos olhos dele ele percebeu que aquele homem Judas, aquele que a vida tinha judiado, aquele que para ele era o símbolo da traição, aquele que, olha só o que a vida fez comigo, era na verdade o primeiro modelo que ele tinha pintado como Jesus. Foi um homem que a vida dançou na sua vida. Leonardo da Vinci falou assim: nossa, mas o que aconteceu? Aí ele falou assim: olha só o que a vida fez comigo. Jesus, quando vê a multidão, ele vê nessa multidão gente aflita e se compadece dela, porque parecem ovelhas sem pastor. Quando Jesus olha para a igreja, Jesus vê isso: gente que precisa de pastor, pessoas complicadas que estão em obras, que estarão em obras sendo transformadas, até que Jesus venha recolher, até que Jesus venha completar a sua obra na vida delas. A segunda coisa é que a igreja é um lugar de gente complicada, mas é um lugar de gente chamada para a restauração. Olha só, no versículo 9 ainda, Jesus chama. Vocês notam que quando Jesus chama, todas as vezes que Jesus chama, as pessoas estão fazendo alguma coisa e as pessoas largam o que estão fazendo para acompanhar Jesus? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que quando Jesus chama, não existe assim: acho que eu não vou não. A gente nunca ouviu alguém dizendo isso na Bíblia: eu não estou afim. Não tem isso. Jesus chama, as pessoas estão sempre fazendo alguma coisa, as pessoas largam daquilo e as pessoas começam a seguir Jesus. E foi exatamente o que aconteceu com Mateus. Disse-lhe: segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. A voz que Jesus chama é a voz de autoridade. Existe autoridade na voz de Jesus. A voz que chamou Mateus é a voz que lá no início do tempo disse assim: haja luz, e houve luz. A voz de Jesus é uma voz de autoridade. A voz de Jesus é uma voz que chama, e quem está fazendo alguma coisa para e segue. Você pode ver que nos versículos antes, do versículo 6 e versículo 7, Jesus fala para um paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. A voz de Jesus, ela inspira mudança, atitude de mudança. A conversão é o primeiro passo da mudança. O que nós dissemos assim, que o peregrino, ele sai do seu caminho, ele tem uma jornada para seguir, e nessa jornada é uma jornada de transformação. Todo peregrino precisa de uma jornada de transformação. Todo peregrino está numa jornada de transformação. O turista não. O turista acha que ele está pronto para qualquer coisa, a qualquer hora, para viver qualquer emoção, a qualquer momento que aparecer no seu caminho. O chamado vem de Jesus, mas o aceite é nosso. Mateus, aceitando o convite de Jesus, começou ali uma vida de transformação. Logo que Mateus aceitou o convite de Jesus, Mateus não se tornou o discípulo. Mateus começou a seguir Jesus, e aí que ele foi aprender quem era Jesus. Quem é esse homem galileu que me chamou? Aí que ele foi entender. Aí que talvez ele foi ler algumas coisas do Antigo Testamento e ver que todas aquelas coisas, aquelas profecias apontavam para Jesus. Mateus não sabia exatamente nada quando ele aceitou seguir Jesus, porque todo o aceite é o começo de um caminho, é o começo de uma jornada, é o começo, atitude de mudança. O fato de andar cambaleado pelo caminho não muda o fato de que nós estamos nesse caminho. Tinha um homem chamado
Dostoiévski. Ele é um escritor, e ele é um escritor russo, e ele é um homem que tentou viver o evangelho a partir das bem-aventuranças, a partir do Sermão do Monte. Ele era um homem predestinado. Ele falou assim: não, eu quero obstinado a viver completamente o que estava falando no Sermão da Montanha. E você sabe o que aconteceu com ele? Ele fracassou muitas vezes. Dostoiévski, ele tinha um problema sério com as suas contas, com dinheiro, com a sua família, com a sua casa. E uma vez ele foi interrogado e falou assim: olha, você disse que é cristão. Eu sou cristão, mas você não é um homem perfeito como você gostaria que você fosse. Você não sou mesmo. Aí ele falou assim: não é porque eu estou cambaleando pelo caminho, é que eu não esteja no caminho certo. Queridos, a igreja é um lugar de gente complicada, de gente que está em transformação, e que eventualmente essas pessoas podem cair, e caindo precisam mais da nossa graça, precisam mais da nossa misericórdia do que o mundo olha para elas. Se for para a gente olhar para elas como o mundo olha, então não precisa estar na igreja. Se cada vez que alguém cair, a gente olhar e castigar essas pessoas e falar para essas pessoas aquilo que o mundo fala, ninguém precisaria da igreja. Cada um estaria seguindo a sua jornada sozinho, sua jornada única. Não seríamos um corpo, porque quando alguma coisa no corpo padece, o corpo todo padece. Quando eu for fazer musculação e quando eu exagero em alguma coisa, por exemplo, treino de perna, todo o meu corpo vai sentir. Quando você bate o pé em algum lugar, o dedinho, o seu corpo inteiro sente, você fica bravo, tudo sente. É a mesma coisa quando acontece com um na igreja. Quando alguém cai, nós todos sentimos. Nós temos que olhar para as pessoas como peregrinos, como Cristo olharia para essas pessoas. A terceira coisa é que a igreja é um lugar de gente complicada e com amigos complicados. É óbvio que em Mateus, que era um publicano, só tinha amigos problemáticos, só tinha amigos complicados. Um homem que era rotulado como traidor, como corrupto, que tipo de amigos que você acha que Mateus tinha? Esse tipo de gente. Ou Mateus tinha outros amigos publicanos, ou outros amigos que a moral deles era tão baixa que eles não se importavam de ser amigos de um publicano. De certa forma, quando os fariseus olharam para eles, olha, ele come com pecadores e com publicanos. Mateus, quando se converteu, começou a seguir Jesus, ele falou de Jesus e as outras pessoas começaram a seguir. Outras pessoas começaram a querer ver Jesus, porque um peregrino, quando encontra o caminho, traz outras pessoas que estão como eles. A nossa amiga aqui, a nossa irmã Karen, uma vez ela contou para mim que quando ela se converteu, ela foi para uma igreja lá, e nessa igreja, que era uma igreja muito grande, acho que é a igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, ela viu uma colega de banco, uma colega dela lá do banco, que ela trabalhava. Ela achou assim: nossa, eu não sabia que você também se converteu agora. E a amiga dela falou assim: não, eu sempre fui convertida, eu nasci num lar evangélico. E a Karen falou assim: mas como você nunca falou de Jesus para mim? Eu passei por tantos problemas na minha vida e você nunca falou de Jesus para mim. Queridos, é um absurdo quando nós encontramos um caminho, o caminho do Senhor, e a gente não experimenta, não convida as pessoas que são os nossos amigos para participar do mesmo caminho. Com peregrinos virão outros peregrinos, com gente complicada virá gente tão ou mais complicada. E queridos, existe lugar para todos, existe lugar para todos na mesa, existe lugar para todos. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse que olhando ele a multidão, a Bíblia diz que olhando ele a multidão, compadeceu-se dela. Jesus está preocupado em trazer não somente o peregrino, mas os amigos do peregrino, porque a mesa do Senhor
é uma mesa de aceitação. Na mesa do peregrino, comem outros peregrinos. Na mesa do turista, o turista se senta nela. Ele começa a falar uma linguagem de turista. Ele começa a querer ouvir músicas de turistas. Ele começa a falar de experiência que só turista tem. É servida na mesa do turista o pão e o vinho que só o turista quer comer. Só o turista pode comer, o peregrino não. Na mesa do peregrino, come o Cristo. O Cristo chama gente complicada e os amigos dessa gente complicada para comer com ele na mesa. É a mesa que acolhe o peregrino e mais peregrinos. Jesus olha para a multidão e se compadece dela. Em Mateus 14, capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Queridos, nós que somos igreja do Senhor, que estamos em transformação, nós estamos aptos para ser luz na vida dos outros. Nós estamos numa comunidade para nós mesmos darmos de comer àqueles que estão chegando. Deus pede isso para nós. Nós é que temos que dar de comer àqueles que estão chegando. Vão chegar mais peregrinos e vão chegar mais peregrinos. E a nossa mesa tem que aceitar os peregrinos. A nossa mesa é uma mesa de aceitação. Nós somos peregrinos e temos que aceitar outros peregrinos. Em quarto e último lugar, a igreja é um lugar de gente complicada, que é alvo da crítica dos fariseus. Ora, vendo isto, os fariseus, versículo 11, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os fariseus aí entendam, os religiosos, entendam-se os turistas, vendo aquela cena, perguntaram para os discípulos: por que o mestre de vocês está comendo com publicanos e pecadores? Interessante como é que eles estavam falando com os discípulos, mas Jesus ouviu o que eles estavam falando. Você pode entender uma coisa que eu acho muito interessante aí. No começo do versículo 9, nós temos o verbo e temos o que Jesus disse. Jesus viu e ele disse: vinde, ou segue-me. Nesse caso, Jesus ouve e Jesus diz para ele: ide e aprendei. A forma velada com que os fariseus falam essa frase: olha, o seu mestre está comendo lá com publicanos e pecadores, demonstra para a gente um certo preconceito que existia dos fariseus, dos religiosos daquela época, com os turistas daquela época, com os peregrinos, com aqueles que estavam seguindo Jesus. Não está explícito ali, mas está nas entrelinhas, aquele sistema maldito de castas, sabe, que tem na religião indiana, castas. Nós somos nobres, vocês não. Nós somos santos, vocês pecadores. O religioso olha para aquela cena de ver o Cristo comendo com pecadores e publicanos e diz: olha, o seu mestre está comendo com pecadores, com publicanos. Mas Jesus ouve, porque Jesus é aquele que vê e penetra a nossa essência, vê como nós somos. Mas Ele é também aquele que ouve as nossas intenções. E Ele ouviu aquilo que estava no coração dos fariseus. E sabe o que Jesus disse? Ide. Jesus, muito educado, falou: ide. Eu gostaria para a gente dizer assim: vai passear. Vai passear, vaza daqui. Ide
e aprendei. E aí Jesus usa um versículo de Oséias capítulo 6, versículo 6: pois misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia aí, que ele quer dizer, é um amor pelo próximo, é a conduta com o próximo, ser de amor, é olhar para o próximo com amor e não como o mundo olha, com acusações. O que Jesus queria dizer para eles é assim: eu quero que vocês amem e tratem com bondade o peregrino, quero que vocês comam e bebam com eles à mesa. Eu quero isso mais do que vocês ficarem fazendo ritos religiosos, tocando aí um chofar, carregando a arca da aliança nas costas, cantando belas músicas cristãs, se penitenciando e penitenciando os outros pelo pecado dos outros. Eu quero que vocês amem e demonstrem amor uns pelos outros, do que vocês fiquem se envolvendo em rituaizinhos aí religiosos na igreja de vocês. O que Jesus quer da igreja é atitude com o próximo, e muito menos atitudes religiosas consigo mesmo. Como peregrinos, nós somos levados a crer que a igreja é a jornada proposta por Jesus, que é o caminho. Que a igreja é um lugar de pessoas, de peregrinos complicados, mas que quando eles são impactados, eles transmitem uma mensagem, a mensagem do siga-me, para os seus amigos peregrinos, que também vêm para um lugar de igrejas de gente complicada, que demonstram interesse por Jesus e observam o interesse de Jesus por suas vidas, e são movidas a trazerem para perto de si ainda mais outros amigos tão complicados como eles. Queridos, tem uma frase de um homem que eu gosto muito, chamado Philip Yancey, que diz assim: a igreja é um farol de graça ao resto do mundo e não uma fortaleza do legalismo. A igreja que Jesus quer é uma igreja de peregrinos. Essa é a primeira parte de 3 sermões que nós vamos fazer sobre o peregrino e o turista. A primeira delas é que o peregrino é aquele que vive num lugar de gente complicada e atravessa uma jornada junto com pessoas complicadas, exatamente como ele. Eu sou um peregrino. Talvez aqui dentro de nós, talvez eu seja o cara mais complicado daqui, e eu ouvi Jesus chamando o meu nome, e eu larguei o que eu estava fazendo para seguir Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria que você fizesse uma breve reflexão sobre a sua vida, e que você nesse momento sondasse o seu coração e vê com que olhos você tem olhado para o mundo e para as pessoas. Se o seu olhar para a igreja, se o seu olhar para as pessoas que estão no mundo é um olhar parecido com o olhar de Cristo, tentando ver nelas as dores, as aflições, os enganos, o resultado de uma vida doída, o resultado de o que a vida fez comigo, então você é peregrino. Mas se você costuma olhar para o próximo, para aquele que está no mundo, como o mundo olha, então você é um turista. Se você gostaria de caminhar a sua jornada com outros peregrinos, sente prazer de andar com outros peregrinos, gente como você, que erra, que está em transformação, uma transformação de vida, então você é um peregrino. Agora, se você não gosta do peregrino, se você não gosta de gente complicada, se você gosta de gente bonitinha, arrumadinha, engomadinha, como você acha que você é, como você levianamente pensa que é, então você é um turista. Se você sente na sua vida uma necessidade de se envolver com essas pessoas e trazer para essa jornada outras pessoas, você é um peregrino. Quando você sente uma vontade de se distrair com todas as coisas que existem no caminho, ter todos os momentos felizes, tirar selfies com todos os lugares e todos os outros tipos de gente,
procurando apenas a sua satisfação pessoal. Então você é um turista. Agora, eu desafio você a fazer um pacto hoje com Deus, de ser um transformador, de ser um peregrino que traga peregrinos, de ser um peregrino que almeja ainda mais ser transformado nessa jornada proposta pelo Senhor através da igreja, até que a gente chegue no final da nossa jornada com as nossas vidas completamente transformadas pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos olhou, nos viu quem éramos, a nossa essência, chamou-nos pelo nosso nome. Obrigado, Deus, por nos encorajarmos, a seguir o Teu caminho, andarmos por essa jornada. Obrigado, Deus, pelos muitos peregrinos que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Deus, por esses peregrinos sentados aqui na igreja. Obrigado, Deus, pela honra e o privilégio de andar lado a lado, ombro a ombro com muitos peregrinos. Obrigado, Jesus, porque eu sei que nesse caminho, nessa jornada, outros mais virão. Nessa noite, Jesus, inspira essa igreja a ser uma igreja que acolhe o peregrino. Ensina, Deus, essa igreja a ser uma comunidade de peregrinos que querem se sentar à mesa, comer e beber com outros peregrinos. Deus, que a nossa igreja seja uma igreja motivada a trazer mais peregrinos para o caminho do Senhor. Que essa igreja seja uma igreja de peregrinos que almejam ser transformados diariamente no propósito de parecer ainda mais com o Senhor todos os dias. Abençoe-nos, Jesus, abençoe-nos, guarda-nos, inspire-nos, continue falando nas nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. Bem, queridos, eu gostaria de chamar o pastor Carlos à frente. Eu gostaria que ele fizesse uma oração final e desse a bênção para nós. Coloque-se de pé. Amados, oremos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem nessa oração uma amada, uma querida nossa, amiga de muito tempo, a nossa irmã Odaísa, esposa do pastor José Maria. Ela está na UTI e precisa que o Senhor a toque e livre desse mal. Me parece que é essa Covid também. O pastor José Maria também foi acometido, mas está melhor. Mas ela está internada. Eu não sei quantos a conhecem, mas somemos em oração. Quando você se lembrar, por favor, ajude na intercessão por essa amada nossa. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor, reunida aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque precisamos de Ti. Contamos contigo, confiamos no Senhor. Senhor, conduz a Tua igreja, Senhor, nesse caminhar de peregrino durante essa semana. Que possamos ter essa visão espiritual daquilo que o Senhor quer para nós e tem para nós. Abençoa, capacita, sustenta a cada um, Senhor. Livra de todo mal. Que seja uma semana abençoadíssima. E como falamos aqui, Senhor, intercedemos pela nossa irmã Odaísa, que o Senhor esteja visitando nesse leito do hospital e que ela seja livre, recuperada, Senhor, saia sem sequela alguma, porque é assim que o Senhor faz. Cuida da Tua filhinha, Senhor. Nós intercedemos como igreja por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a presença, a consolação e a capacitação do Espírito Santo
sejam com todos. Boa semana, Deus abençoe, uma semana abençoadíssima para cada um. Vamos em paz, em nome de Jesus.